Presta atenção nessa história. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, Nicodemos perguntou a ele: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer novamente? E Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água, do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes essas coisas? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos aquilo que vimos, e não aceitais o nosso testemunho? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também o Filho do homem importa que seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, nós vamos falar aqui hoje sobre o nascimento, ou o novo nascimento do homem, tá? Nós vamos falar sobre uma nova vida, um novo nascimento, um novo caminhar, o encontrar com o Senhor Jesus na nossa vida, na nossa história. Nós vamos falar sobre ser nascido da água, ser nascido do Espírito, ser nascido de Deus e ser nascido da fé, tá bom? Vamos falar no tópico 2 sobre a justificação e a justiça do homem, e ainda, para encerrar, no terceiro tópico, nós vamos falar sobre a santificação, tá bom? Então, vem comigo, vamos aprender junto, vamos fechar esse trimestre com essa lição aqui maravilhosa, tá bom? Irmãos, logo no texto áureo, na leitura bíblica em classe, a gente já vai identificar uma passagem, que é uma passagem que Jesus está conversando com um homem chamado Nicodemos, o qual o próprio Cristo chama Nicodemos de mestre. Quando Nicodemos ele vai conversar com Jesus acerca do novo nascimento, veja que ele não entende. Ele fica meio que perdido no assunto, e Jesus ainda indaga a ele dizendo o seguinte: tu és mestre em Israel e nunca ouviu falar dessas coisas? Então veja, irmãos, que Nicodemos, ele tinha o conhecimento de muitas coisas, mas não tinha nascido de novo. Por isso que Jesus disse: necessário vos é nascer de novo, tá bom? Quem era Nicodemos? É a primeira lição que nós temos que entender. Quem era Nicodemos? No versículo 16, aqui também tem uma expressão, que se a gente guardar esta expressão, a gente vai aprender muita coisa. Aqui está falando assim: porque Deus enviou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, vocês vão ver sempre uma mutação nessa palavra unigênito, tá? Porque esta palavra de unigênito, ela significa ser único. Deus, quando ama o mundo, ele tinha um único filho, que era Jesus Cristo.
E esta palavra unigênito, ela se transformou em primogênito. Eu vou te explicar melhor para você entender. Unigênito, o único filho. Agora, primogênito, o primeiro filho. Vamos guardar isso de novo para a gente não esquecer mais. Isso é aula de escola dominical. Unigênito, único filho. Primogênito, o primeiro filho. Então, no Antigo Testamento, você vai ver muito a expressão, antes de Cristo, a expressão unigênito. Quando a gente usa aquela expressão primogênito, nós estamos querendo dizer que nós fomos adotados e nós nascemos de novo e agora podemos ser chamados de filhos de Deus. Fomos enxertados na videira verdadeira. Éramos os espinheiros que fomos enxertados. Então, pela adoção que nós temos em Deus através de Cristo Jesus, nós somos hoje irmãos do próprio Cristo, porque nós passamos a ser filhos de Deus adotados por Cristo. Então ele era o único unigênito, ele passou a ser o primogênito, porque através da sua morte ele adotou todos nós, todas as raças, todas as tribos, todos os povos, todas as línguas. Ele comprou para si homens e as almas pertencem a ele. Tá bom? Outro ponto aqui que a gente tem que frisar muito aqui nessa passagem é que o texto está falando de um encontro de Nicodemos com Jesus Cristo durante a noite. Por que durante a noite, irmãos? Porque Nicodemos, ele era filho de um homem que fazia parte da mesa do Sinédrio. E o próprio Nicodemos, ele era um dos chefes dos fariseus. Era um dos homens que fazia parte da mesa do Sinédrio. O que nós vamos entender, irmãos? O porquê que Nicodemos foi ter com Jesus durante a noite e não foi em qualquer outro horário, num horário vespertino ou matinal. Eu vou te explicar o porquê. Porque naquela época, os fariseus, os magistrados, aqueles que faziam parte da mesa do Sinédrio, como no caso era o pai de Nicodemos, esses homens eram homens religiosos, eram homens magistrados, doutores, estudiosos da lei, e esses homens, eles tinham, irmãos, uma capacidade muito grande de liderar em meio ao povo de Israel. Então nós vamos entender que essa mesa do Sinédrio, a qual o pai de Nicodemos faz parte, era uma mesa que foi montada na porta da sinagoga, na porta do templo. Para você entender melhor aqui, para mim colocar nos pormenores, nós vamos entender que para todo pecado no Antigo Testamento havia uma sentença, tá? Estou falando de soteriologia ainda. E para cada sentença, um derramamento de sangue. O perdão dos pecados só vinha através do derramamento de sangue. Então o homem pecador se apresentava para o sacerdote diagnosticava a gravidade do pecado e dava uma penitência. Olha, você vai matar um novilho. Se o pecado fosse de uma família inteira, você pega o novilho, coloca no altar, matando, o sangue escorre para as brasas, sobe o cheiro até a Deus, Deus inala o cheiro, e assim Deus perdoa o pecado da família. Se for pecado só de um, então que seja um cordeiro. Se for pecado de alguém que não tenha muitas condições, que ele compre um casal de rolinhas. Ou então, se for uma pessoa mais pobre ainda, que pegue um efa de farinha e que jogue nas brasas para que a fumaça suba até a Deus e Deus possa perdoar o pecado. Veja que havia uma ligação entre a morte do novilho, a morte do cordeiro, a morte das pombas, para que pudesse o perdão ser alcançado para esses homens. Irmãos, mas era algo muito constrangedor. Imagina você, os homens de Israel, tendo que sair das suas cidades, saindo da onde morava, de Cafarnaum, de Genezaré. Eles saíam de Samaria, saíam da Judéia, eles tinham que vir para o templo com esses animais nas mãos.
E por que isso era constrangedor? Já pensou você atravessar todo Israel com um novilho na mão? Imagina você atravessar todo Israel até chegar ao templo com um novilho, ou com um cordeiro, ou com um casal de rolinhas numa gaiola. Imagina que isso era muito constrangedor. As pessoas paravam, olhavam. Isso causava no povo um contristamento muito grande. Então a história vai dizer que na porta do templo eles montaram uma mesa, chamada mesa do Sinédrio. E eles passaram a vender nessa mesa do Sinédrio o novilho, a ovelha. Eles passaram a vender o casal de rolinhas, o efa de farinha. Então os homens que vinham para o templo para pedir perdão de seus pecados nas festas sagradas, eles não traziam mais nada. Eles paravam na porta do templo, compravam os seus animais e entravam no templo. Esse comércio gerou muito lucro aos seus senhores. Esse comércio foi fazendo com que esses homens ganhassem autoridade. Eles foram ganhando notoriedade, porque se pressupõe que quem vende os animais para o povo que está em pecado não peque tanto. E como eram religiosos, eles jejuavam 3 vezes na semana, eles dizimavam tudo que vinha na sua mão, eles pregavam em alta voz, eles eram conselheiros e anciãos daquele povo. Só que o comércio foi dando tanto lucro para esse povo, que esse povo foi se tornando importante na terra de Israel. E quem fazia parte da mesa do Sinédrio eram doutores, eram magistrados, eram homens temidos e respeitados pela nação de Israel. Agora imagina você que o pai de um menino chamado Nicodemos, ele faz parte da mesa do Sinédrio. E o pai dele está ensinando ele a ser um fariseu, ensinando a ele a ser um líder. E Nicodemos, o texto de João capítulo 3, vai nos ensinar que ele se torna um líder. Ele se torna um maioral dos fariseus. Ele se torna alguém que tem notoriedade, respeito. E a Bíblia vai dizer que um fato acontece. Existia um tempo em que a Páscoa acontecia. E o povo da mesa do Sinédrio, eles estavam comerciando e ganhando tanto dinheiro que eles começaram a vender o animal coxo, manco, arrancavam a lã para vender separado do animal, arrancavam a gordura, eles pegavam os piores animais e vendiam na mesa do Sinédrio. O próprio Deus vai dizer através dos profetas que Deus não estava recebendo o sacrifício daquele povo. Aquele povo estava arrancando a melhor parte, que era a gordura e a lã dos animais. E o que nós vamos entender com isso, irmãos? Nós vamos entender que isso vai gerando muito lucro. Eles vão se tornando cada vez mais respeitosos. Eles vão ficando respeitados. Vão se tornando homens que todos têm medo. Na porta da sinagoga e na porta do templo. E a Bíblia vai dizer então que a Páscoa vai acontecer e Jesus sobe um dia antes da Páscoa. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele sobe para a Páscoa, antes da Páscoa. Ele não sobe para ir ao templo tão somente, mas ele sobe com um chicote de azorrague nas suas mãos, um chicote de 3 pontas. E ele sobe, e quando ele vê esse comércio no templo, vendendo animal coxo, vendendo animal aleijado, vendendo animal sem a gordura, o texto vai dizer que Jesus, ele começa a empurrar essa mesa do Sinédrio. Ele abre a gaiola e solta as pombas. Ele desamarra os novilhos e manda os novilhos embora, manda as ovelhas embora. E ele não é barrado por nenhum que era do chefe das sinagogas, nem pelo presidente da sinagoga. Ele não é barrado por aqueles que está olhando e testemunhando o que ele está fazendo. E o que o texto vai dizer é que tem um menino observando.
que o pai dele está quieto, o pai dele não está fazendo nada para mudar aquela situação. E Jesus então começa a pregar para aquele povo. Jesus vai pregar para esses fariseus. Jesus primeiro, ele vai pegar uma criança e colocar no meio daquele povo. E a primeira pregação dele é essa: quem de vós não se tornar como esta criança, não vai herdar o reino dos céus. Jesus vai dizer para aquele povo: raça de hipócritas, a casa do meu pai é casa de oração, e não covil de ladrões, não é comércio. Então vai dizer o texto que Jesus começa a pregar, a chutar, a soltar os animais, e Nicodemos está olhando o tamanho da autoridade de Jesus fazendo tudo isso. E o que o texto vai nos revelar, irmãos? O texto vai nos revelar que Jesus está pregando para aqueles homens: olha, se vocês não se tornar como uma dessas crianças, vocês não vão herdar o reino dos céus. Por que ele está dizendo isso? Por que a pregação dele é essa? Porque aqueles homens eram religiosos, mas não tinham nascido de novo. Então Jesus coloca uma criança no meio da sinagoga e vai dizer: olha, vocês têm que ser como esta criança, pura de coração, sem maldade, sem comércio, sem interesse próprio. E a Bíblia vai nos deixar bem claro, irmãos, nessa passagem, que Nicodemos está observando tudo. Passa o tempo. Na cabeça de Nicodemos está assim: nossa, o meu pai era um homem que tinha uma das maiores autoridades aqui dentro de Israel. Não havia ninguém com tamanha autoridade como a autoridade de meu pai. Agora chega um tal de Cristo, ele chuta a mesa, solta os animais, prega para o meu pai fica calado, e ele está pensando: olha, esse Jesus tem mais autoridade do que o meu próprio pai. Esse Jesus prega as palavras dele, é mais convencedoras do que as palavras do meu pai, que fazia parte, que era letrado, que era magistrado. E a Bíblia diz que Nicodemos fica com isso na mente e na alma dele, até que então nós vamos entrar no capítulo 3 de João. Se você estiver entendendo aí, dá um glória para Jesus essa mensagem aí. Receba esta mensagem. A Bíblia vai dizer o seguinte, olha só, eu vou ler para você. Então havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Por que ele era príncipe, irmãos? Porque ele era filho de alguém com tamanha autoridade, de alguém que exercia um reinado, alguém que exercia um legado. Por isso que ele é chamado de príncipe dos judeus, porque ele fazia parte da mesa do sinédrio. Ele era um camarada importante, um camarada religioso naquela época. E o que o texto está nos dizendo aqui? Versículo de número 2: este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Por que ele foi ter de noite com Jesus, irmãos? Porque ele não queria ser visto pelos fariseus. Ele não queria ser visto, irmãos, pelos fariseus e pelos doutores da lei com o próprio Cristo. E Cristo agora está olhando para ele e ele está dizendo: Jesus, eu reconheço que o Senhor é vindo de Deus, porque se Deus não for com você, o homem não pode fazer tamanhos sinais que você está fazendo. Então Nicodemos, encantado com Cristo, durante a noite ele começa a dialogar com Cristo, e Cristo vai dizer no versículo 3, vem a resposta: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo. Irmãos, quando a Bíblia repete na verdade, é uma verdade absoluta, é uma verdade sobreposta a outra verdade. Então Jesus está dizendo: o que eu estou falando aqui não tem sombra de dúvida, não tem variação, não tem mutação. O que eu vou pregar para você aqui agora, Nicodemos, é uma verdade sobreposta a outra verdade. A verdade era Cristo,
E a verdade sobreposta a Cristo era o novo nascimento. Porque olha o que ele vai dizer: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Eu sei que você é príncipe, Nicodemos. Sei que o seu pai pode ser comparado a um rei, porque príncipe supostamente é filho de rei. Mas no meu reino e o reino do meu pai, para fazer parte, para ver esse reino, é necessário que o homem nasça de novo. Nicodemos, ele vai dizer o seguinte: como pode um homem, sendo velho, nascer de novo? Nicodemos está com a cabeça confusa, imaginando como é que eu posso, com 1,70 m, entrar no ventre da minha mãe e sair de lá novamente. Veja que era religioso, era filho de doutor, era filho de fariseu, mas não estava entendendo nada com nada do que Jesus estava dizendo. E Jesus então vai explicar para ele nos pormenores. Jesus vai dizer assim: Jesus respondeu, na verdade, uma verdade sobreposta a outra. Eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Primeiro, irmãos, ele está dizendo: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Depois no versículo, isso é versículo 3, no versículo 5, ele vai dizer: não pode entrar no reino de Deus. Então ele está falando sobre ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus. Nós estamos nessa terra, irmãos, mas você consegue ver o reino de Deus? Você consegue ver um reino, irmãos, messiânico na terra? Porque uma coisa é ver o reino de Deus, a outra coisa é entrar no reino de Deus. Versículo 3, aquele que não nascer de novo não pode ver. Hoje eu posso ver o reino de Deus e estou aguardando o período em que eu vou entrar no reino de Deus. Como é que eu vejo o reino de Deus? É sabendo que não é um reino humano que governa a minha vida. Hoje eu vejo que eu não pertenço a essa terra. Hoje eu enxergo que nós somos nômades, nós somos viajantes, nós estamos nessa terra, mas não pertencemos a esse reino. Um reino que de 4 em 4 anos muda, um reino corrupto. Então nós pertencemos ao reino celestial, e eu consigo ver através do meu novo nascimento ao reino em que eu faço parte. Agora, esse homem, ele está dizendo: o que é que eu faço para entrar no reino de Deus? Ele não está apenas querendo ver, mas ele está querendo entrar. E Jesus está dizendo: olha, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, não te maravilhes em eu ter dito a você que é necessário nascer de novo. Jesus estava dizendo para aquele homem, aqui a gente vai entrar na lição, através desse pano de fundo, que você já entendeu o contexto para entender o texto, tá? Irmãos, aqui Jesus está dizendo: Nicodemos, você tem que desaprender tudo que o seu pai te ensinou. Você tem que abandonar essa posição de príncipe. Porque no reino de Deus não tem príncipe a não ser eu, o filho verdadeiro de Deus, o unigênito. Eu sim sou filho de Deus. Até então, porque ele não tinha morrido ainda, então ele era o unigênito, não o primogênito. Então nós vamos entender com isso aqui, irmãos, que Jesus estava dizendo no versículo de número 14: e como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho de Deus seja levantado. Naquela época, ser levantado era um posicionamento de rei. O rei, quando saía, já viram isso naqueles filmes antigos? Eles pegavam um trono móvel, segurava cada um de um lado e levantavam o rei, e aonde o rei passava, ereto, erguido, acima dos homens, todos o reverenciavam.
Jesus está dizendo no versículo 15 para Nicodemos: Nicodemos, como a serpente foi levantada no deserto, e todos que tinham sido picados pela serpente, não foi causado dano algum para eles, porque olharam para a serpente que Moisés levantou, assim importa que o Filho do Homem, eu, seja levantado, que vocês olhem para mim. Então Jesus está destituindo o reinado humano e apregoando um reinado divino. Para acreditar, Nicodemos teria que nascer de novo. Jesus está dizendo: tudo que o teu pai te ensinou, Nicodemos, tudo que você aprendeu na mesa do sinédrio, tudo que você aprendeu com os maiorais, com aqueles que se achavam reis, com aqueles que se achavam autoridade em Israel, você vai ter que desaprender e aprender tudo de novo. O que é nascer de novo? Água e espírito. Nascer da água e nascer do espírito. Nascer da água, purificação. Nascer do espírito, vida. Ele estava dizendo vida purificada. Vamos aqui, irmãos, ler algumas coisas que eu anotei. O primeiro tópico tem 4 subtópicos que eu quero anotar aqui no teu coração. O primeiro tópico vai falar sobre o nascimento do novo homem. Não esquece de Nicodemos. E aqui vai falar sobre 4 subtópicos, que é: nascido não do sangue e nem da carne. Irmãos, por que nós somos irmãos? Porque somos filhos do mesmo Pai. Carnalmente, eu sou filho do Jair, você é filho do José, da Maria, do João. Mas ele está falando espiritualmente. Quando nós somos adotados em Cristo Jesus para sermos chamados filho de Deus, nós estamos, irmãos, aderindo um nascimento que não é de carne e que não é de sangue. Por isso podemos clamar: Abba, Pai. Por que podemos chamar Deus de Pai? Porque nós fomos adotados. Mas para mim acreditar, eu tenho que acreditar que Cristo me adotou. Ele era o unigênito, se transformou em primogênito. Ele era o único filho, se tornou o primeiro de muitos filhos. Entenda, nós vamos entender aqui que essa lei do novo nascimento, ela não está tratando de um nascimento carnal, material. Olha só, no prólogo de seu evangelho, o apóstolo João, ele está afiançando que o novo homem, presta atenção nisso, em Cristo é antes de tudo uma criação espiritual, e que ele é filho de Deus, adotado através de Cristo. Pela adoção, nós somos filhos de Deus. Então ele está dizendo: Nicodemos, antes de você ser filho de um grande homem, chefe dos maiorais, das sinagogas, da mesa do sinédrio, você vai ter que sair debaixo dessa paternidade e entrar debaixo de uma paternidade espiritual. Por que quando eu vou cumprimentar você na igreja, eu falo assim: a paz do Senhor Jesus, meu irmão? Por que na igreja, quando nós entramos na igreja, no mundo nós usamos uma nomenclatura de amigo, parceiro, colega, mas na igreja é irmão? Ô meu irmão, a paz do Senhor, meu irmão. Porque nós fomos adotados, nós fomos enxertados na oliveira, e hoje nós somos herdeiros. Se somos filho de Deus, logo somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Vamos entender melhor isso. O segundo tópico é ser nascido não da carne e não do sangue, mas nascido de Deus. Esse nascimento vai falar sobre o novo homem. Aí sim eu entro na temática da nossa lição. O novo homem em Jesus Cristo. Nicodemos, nascer de novo é ser um novo homem. Quando eu falo homem, eu estou generalizando homem e mulher. Quando a Bíblia fala homem, não está falando só do homem masculino, está falando homem criação, homem
generalizando a raça humana. Então ele está dizendo aqui, novo homem, nova mulher. Ele está dizendo nova vida. O que ele está querendo dizer aqui, irmãos, para Nicodemos é o seguinte: quem mentia, não mente mais. Quem roubava, não rouba mais. Quem era mentiroso, hoje é verdadeiro. Pela transformação da nossa mente que há em Cristo Jesus. Então esse novo nascimento está falando de um âmbito espiritual, de uma adoção. E ele está pregando assim para Nicodemos: Nicodemos, desaprende o que aprendeu com seu pai e aprenda comigo. Nós vamos entender mais aqui, irmãos. O terceiro subtópico vai falar nascido da água. Isso aqui tem duas coisas que você precisa meditar comigo. O primeiro é você meditar no seguinte. Primeiro você medita assim, irmãos. Primeira coisa que você tem que guardar no coração: o que é nascer da água? É o batismo na água, só tendo efeito quando o Salvador é recebido. Por que quando todos vão se batizar, ele tem que fazer tem que professar a fé? Por que ele tem que revelar, declarar a fé em Cristo Jesus, e ele tem que falar que eu acredito que Jesus é o único Filho de Deus? Porque ele está declarando que Jesus nos adotou. Então nascer da água ali é a morte do velho homem e o nascimento da nova criatura. Anota aí, Bruno, e todos os irmãos que vão se batizar num futuro breve. Então o novo nascimento é quando você aceita o plano divino da salvação. É quando você automaticamente, irmãos, está declarando: olha, o que Deus fez na minha vida, o que Deus faz na minha vida, automaticamente eu estou aceitando. Então, irmãos, não adianta a gente aceitar só de palavras. Não adianta. Nós temos que aceitar com atitudes. Nós temos que declarar com atitudes. Vamos um pouquinho mais adiante para os irmãos entenderem aqui. Quer ver? O quarto tópico vai falar sobre nascido do Espírito. Aqui também tem duas versões. Nascido da água é purificação e batismo. Nascido do Espírito é fogo. O que é fogo, irmãos? Nascer da água e do fogo. Fogo é o que queima. E o fogo é um dos componentes de maior purificação que se usa. Quem é que purifica o ouro? Quem é que purifica os metais nobres? É o fogo. Então o fogo é para purificar, para regenerar. Só é possível da atuação, segundo a atuação do Espírito Santo. Por quê, irmãos? Eu nasci da água, tudo bem. É um novo homem? É um novo homem. Só que, irmãos, eu nascendo de novo, eu preciso de alguém me ensinar a caminhar. Me ensinar o que é certo e o que é errado. Já viu uma criança? A mãe tem que ensinar a caminhar, tem que ensinar a falar, tem que ensinar o que é certo do que é errado, tem que ensinar o caminho que ele deve trilhar, a ser uma boa pessoa, a ser uma pessoa honesta. Então por que entra o Espírito Santo? Logo quando alguém era batizado, descia a pomba. Eu vos batizo com água, mas vai vir um que vai batizar com o Espírito Santo e fogo. Fogo, purificação. Agora o Espírito Santo, ele é o agente que convence o homem do juízo, do pecado e da justiça. Então quando o Espírito Santo de Deus entra, ele muda. Ele é o senso de Deus dentro da nossa alma que vai nos mostrar o dispositivo do que está certo e do que está errado. Aonde estamos acertando, aonde estamos errando. O que podemos e o que não podemos fazer. Vamos recapitular de novo? Primeiro tópico, o novo nascimento. 4 subtópicos no primeiro tópico. Nascido não de sangue e nem da carne. Então nascido de Deus, nascido da água e nascido do Espírito Santo, os 3 subtópicos.
O segundo tópico vai dizer o seguinte: a gente não só nasce de novo e é purificado. Aí você vai dizer, poxa pastor, eu nasci de novo com 40 anos. Eu, por exemplo, aceitei a Jesus com 14. Desviei, afastei, mas aos 14 anos eu aceitei a Jesus. Outros tiveram a oportunidade de aceitar a Cristo com 25, 30, 40 anos de idade. Outros com 50. Então, pastor, e o meu passado? E as coisas que eu fiz de errado? Se eu estou nascendo de novo, como é que acontece lá para trás? Irmãos, o novo nascimento está atrelado à justificação. Nós nos tornamos homens e mulheres justos. Justos não por merecimento, mas porque Cristo nos justificou. Se é Ele quem nos justifica, quem nos condenará? Então as nossas obras, ainda que sejam boas a partir do novo nascimento, nós não temos mérito em nós mesmos. Nós não somos justos em nós mesmos. Nós não somos corretos através dos nossos atos. Então carece o que, irmãos? Carece uma justificativa. E essa justificativa se dá por intermédio do que, irmãos? Por intermédio da fé. A fé que há em Cristo Jesus. O que eu estou pregando para você aqui é que há alguém que está te purificando hoje. Alguém que está te justificando para que você seja uma pessoa pura, uma pessoa justa, uma pessoa correta, uma pessoa boa. Porque sozinho você não vai dar conta. Por isso que a gente muda o jeito de andar, o jeito de portar, o jeito de vestir, o jeito de se comunicar com as pessoas, porque isso tudo quem muda é o Espírito Santo. É Ele quem nos transforma. Dentro desse subtópico do segundo tópico da justificação, vem um subtópico falando sobre a inutilidade da justiça humana. Perante a Deus, irmãos, sem o Espírito Santo, a nossa justiça, ela é considerada trapo de imundícia. Presta atenção que eu vou repetir isso. Sem o Espírito Santo, a nossa justiça é considerada trapo de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia, irmãos? É pano de chão. É aquilo, irmão, não dá. Você vai limpar o chão, mas o pano vai ficar sujo. E se você olhar para um pano sujo, o tempo inteiro você vai olhar para a sujeira. Então, irmãos, nós temos uma inutilidade em nós mesmos. Nicodemos, ainda que o seu pai seja alguém religioso, ainda que o seu pai jejue 3 vezes na semana, pague o dízimo de tudo que venha na sua mão, ainda que o seu pai, como fariseu, pregue em alta voz nas praças públicas e sente nos primeiros assentos da sinagoga. Irmão, abre um parênteses aqui. Não dá para falar que somos crentes sem mudança de vida, irmãos. Tem crente me ouvindo nessa manhã que não dá para ser chamado nem de fariseu. Sabe do que Jesus chamou os fariseus, que era o pai de Nicodemos? Hipócrita, raça de víbora, mentirosos, anátemas. Por que Jesus falou isso para esses homens, irmãos? Eles coavam um mosquito e engoliam o camelo inteiro. E tem crente me ouvindo nessa manhã que é pior do que os fariseus. Eu vou te explicar o porquê. Fariseu tinha 4 características, irmãos. A primeira, jejuava 3 vezes na semana. E a pergunta é: quantas vezes você jejuou esta semana? Os fariseus, que Jesus chamava de raça de víboras, pregavam em alta voz nas praças. Quanto tempo você não prega nem para os que estão do teu lado aí na tua casa? Terceira qualidade, eles dizimavam tudo que vinha nas suas mãos. Quanto tempo, irmão, você está usando desculpa para não ser dizimista? E ser dizimista não é da igreja evangélica, não. É ordenança de Deus.
Porque tem muito crente que se converte, mas o bolso não. Quanto tempo, irmão, você vem roubando a Deus? Os hipócritas que Jesus chamava, os fariseus que chamava de raça de víbora, eles dizimavam tudo que vinha nas mãos, a hortelã, o cominho, as massas. Eles dizimavam todo o dinheiro que vinha nas mãos dele. E ó, quanto tempo você está usando desculpa? Por último, eram os primeiros a chegar na sinagoga e sentava sempre nos primeiros assentos. E quantos de nós não chegamos atrasados nos cultos, sentamos às vezes lá fora e ficamos batendo papo? Então abre o parênteses aqui. Novo nascimento é transformação de vida, não é convencimento. 4 atitudes dos fariseus, e Jesus chamou de hipócrita, chamou de raça de víbora. Eles dizimavam, jejuavam 3 vezes na semana, pregavam em alta voz nas praças públicas, sentavam nos primeiros assentos dentro da sinagoga e eram os primeiros a chegar. E nós, irmãos, roubamos a Deus nos dízimos e nas ofertas, não jejuamos 3 vezes na semana, não pregamos em alta voz nas praças públicas e, por fim, não chegamos cedo nos cultos e sentamos nos primeiros assentos, sempre nos últimos ou do lado de fora. Estamos como aqueles homens, lembra? Na porta do templo, não entra e não deixa ninguém entrar, sempre mendigando. Porque quem fica na porta está sempre mendigando. Então eu estou pregando para você que Jesus está dizendo, nasce de novo. Irmão, se Jesus está mandando nascer de novo para ser um novo homem, um fariseu, filho de um homem que era magistrado, doutor da lei, que dizimava tudo que vinha nas mãos, que jejuava 3 vezes por semana, que sentava nos primeiros assentos, que pregava em alta voz, o que sobra para nós, irmãos? Que só arruma desculpa para não vir para a igreja, que só arruma desculpa para não ser dizimista fiel, que só arruma desculpa para não jejuar, que só arruma desculpa para a gente não pregar para as pessoas que estão do nosso lado. Não é o meu talento, não é o meu dom, não é tempo. Enquanto a Bíblia está dizendo, prega a tempo e a fora de tempo. Eu tenho pregado, irmãos, tem dia aqui que eu prego 2 vezes. Eu prego de manhã, à tarde e prego à noite. Hoje, por exemplo, é um dia desses. Por quê? Porque temos que pregar o que a gente escuta no ouvido, nós temos que pregar em cima dos telhados. E eu vou fazer uma seguinte pergunta para você, Nicodemos. Será que dá para você ser chamado pelo menos de fariseu? Será que você que está me ouvindo e aprendendo comigo, junto comigo, que eu também estou aprendendo nessa manhã, dá para ser considerado ao menos um fariseu hipócrita que Jesus chamou de raça de víbora? No mínimo, será que estamos jejuando 4 vezes na semana, dizimando tudo que vem nas nossas mãos, pregando em alta voz e sentando nos primeiros assentos, chegando mais cedo? Então entenda, irmãos, o novo nascimento não é com palavras, é com atitudes, porque a nossa justiça ela é vã. Segundo o subtópico que eu estou falando aqui, a inutilidade da justiça humana. Toda a justiça do homem é trapo de imundícia acerca da obra de Deus. Subtópico 2, a maravilhosa doutrina da justificação. Irmão, sabe o que eu acho mais lindo em Cristo? Na obra redentora, estamos falando da redenção já, o último passo da soteriologia, o plano divino da salvação. Queda do homem, nós estamos falando aqui queda, estamos falando sobre origem, queda e agora sobre a redenção. Fechando o trimestre. Na redenção, o que nós vamos falar aqui hoje, irmãos? O que eu acho mais lindo na redenção é a justificação. O diabo olha para você, aponta o dedo para você e te acusa pelo que você foi no passado. Aí Jesus vem e te justifica. Ele pega todos os seus pecados e lança no mar do esquecimento. Para mim ser mais claro com você, a Bíblia vai dizer o seguinte, que a cédula que era contra nós, o salário do pecado era a morte, e essa cédula que nós tínhamos que pagar com a vida, com o derramamento de sangue, o Senhor Jesus morreu no nosso lugar, e a cédula que era contra nós, ele rasgou.
hoje somos justificados através da fé. Então, o que eu acho mais lindo na obra da redenção é a justificação. Nós não somos justos em nós mesmos. Nós somos justos através das justificativas de Cristo. Imagina o diabo agora, irmão, subindo lá no trono de Deus, como ele foi na época de Jó. O que é que tu fazes aqui? Eu venho de rodear a terra, de passear por ela. Está observando o meu servo Daniel? Meu servo João? Meu servo Carlos? Meu servo Maria? Estou observando. Fiel, honesta, mas também tudo que ele quer você dá. Aí o diabo começa: eles não merecem vitória, Senhor. O Daniel é pecador, a Maria é pecadora, eles erram, eles falham. Olha, eles não merecem vitória. O diabo falando direto para Deus: olha, eles não merecem, eles têm que morrer pelo pecado, pelas abominações, pela iniquidade, pela malícia que há no coração deles, por todo tipo de promiscuidade que eles têm. E o diabo está lá acusando, quando de repente levanta um que é chamado de advogado. Advogado vem para defender, e ele já vem com as marcas na mão dizendo: Senhor, Pai, é verdade que o Daniel é pecador, é verdade que a Maria, que o José peca, falha, erra, não merecem vitória, mas pode abençoar, porque eu paguei o preço. O castigo que vai dar paz para ele eu carreguei sobre mim. Pode curar ele, porque todas as enfermidades eu tomei para mim. A cédula que era contra Maria, contra o João, contra o Daniel, eu rasguei. Está aqui as marcas. E esta é a justificativa pela qual nós somos justificados perante o Senhor. Aleluias. Oh, aleluia. A justificativa se dá não pela nossa justiça, não é porque você anda corretinho, não, mas é porque Cristo morreu no nosso lugar, assumiu a nossa dívida, pagou os nossos pecados. E para mim começar a passar para o final desta lição, nós vamos falar aqui, irmãos, que através da justificativa nós somos santificados. Santificados. Já viu aquela expressão? Santo homem de Deus. Lembra de Eliseu? Eis ali um santo homem de Deus. Eliseu nunca foi santo. Por que a gente chama João, Paulo? Olha, abre aí a Bíblia no livro de São Lucas. Abre aí no livro de São Mateus, de São Marcos, São Pedro. Por que São? Que vem de santo. Essa palavra, que é kadosh, ela vai falar sobre santificado. Santificado significa que nós hoje ocupamos uma posição de santificado. Através da justificativa, da purificação, do novo nascimento, da água, do Espírito, somos um novo homem. E somos santificados através do Senhor Jesus. A santificação, irmãos, como um posicionamento. No exato instante da nossa conversão, o pecador, ele se mostrando arrependido, não é com remorso, é com arrependimento. Ele é santificado por Deus. Por que o quesito para ser santificado é arrependimento? O que veio antes de Cristo abrindo o caminho, que era João Batista, qual foi a pregação dele? Arrependei-vos. Jesus, quando veio na terra, qual foi a pregação dele? Arrependei-vos. Qual foi a pregação de Pedro lá em Atos 2? Eu também quero receber esse Espírito que desceu sobre o povo. Arrependei-vos. Tanto João, Jesus e Pedro pregaram sobre arrependimento. Estevão pregou sobre arrependimento. Noé, no começo de tudo, a primeira pregação, arrependimento. Porque o arrependimento gera justificação e santificação. Então não é remorso, é arrependimento. Arrependimento gera uma conversão. Vem comigo devagarzinho para você entender esse mistério. Conversão.
Quem já tirou habilitação sabe do que eu estou falando. Na lei de trânsito, na legislação de trânsito, é muito usada essa palavra conversão. Converge à direita, converge à esquerda. O que é conversão, pastor? É uma volta de 180 graus. Muitos confundem a conversão com uma volta de 360 graus. Se for 360 graus, você está indo numa direção, rodou e está voltando na mesma direção. Conversão é uma volta de 180 graus. Eu estava indo num caminho, eu convergi, estou voltando na contramão de tudo aquilo que eu fiz. Nicodemos, você vai ter que desaprender o que o seu pai te ensinou. É necessário você nascer de novo. Nicodemos, você vai ter que esquecer a malícia, o oportunismo. Você vai ter que esquecer as coisas que seu pai te ensinou. E você vai ter que aprender tudo de novo. É uma conversão. Lembra daquele jovem rico? O que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Vende tudo, dá para os pobres. Aí sim, você vai herdar a vida eterna. Aonde o coração daquele homem estava pegado, irmãos? Nas coisas materiais. Não houve uma conversão. Porque conversão é contramão. Se eu era materialista, eu tenho que ser desapegado. Se eu era promíscuo, profano, eu tenho que ser santo. Eu era injustificável pelos meus erros. Hoje, o Senhor me justifica mediante a fé. O que eu estou tentando mensurar aqui, irmãos, tentando colocar no campo de você entender, é que Jesus fala duas vezes para Nicodemos. Primeiro, ele fala: se você não nascer da água, se você, aliás, não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Eu quero ver o reino de Deus na terra. Para mim ver, eu tenho que nascer de novo. Para mim herdar, o nascimento tem que ser da água e do Espírito. Água, purificação. Santificação. Regeneração, novo homem. Espírito, santificação. O fogo, o Espírito Santo me convencendo do pecado, do juízo e da justiça. Então eu tenho um posicionamento de santificação. E não posso me esquecer, para mim encerrar, que a santificação é um processo. Eu estou sendo santificado. O Espírito Santo está me convencendo dia a dia daquilo que não prestava. Todo dia eu aprendo um pouquinho a ser melhor do que ontem. Hoje você tem a obrigação de ser melhor do que você foi ontem. Se você não for melhor do que ontem, irmãos, a sua vida não está num processo de santificação. Aí é regresso. Aí nós estamos voltando para o próprio vômito. E a Bíblia diz isso, irmãos. A Bíblia diz que quem regressa para seu antigo estado, é a conversão de 360 graus, só está enganando, está só girando, cachorro correndo atrás do próprio rabo. Esta conversão de 360 graus, a Bíblia vai usar uma semelhança de alguém que está comendo o próprio vômito. Porque você se alimenta, te sacia, de repente você regurgita, vomita, e quando você vomita é que o corpo está entendendo que aquilo não é bom. O corpo está entendendo que aquilo não presta. Aí você vai lá e acaba retornando ao próprio vômito. A Bíblia diz isso, que aquele que conhece a Cristo e volta para as antigas práticas, está regressando ao próprio vômito. Porque quando você conheceu a Cristo, você aceitou, você se batizou, você disse que o velho homem morreu. Agora, você vai ressuscitar o velho homem? É regressar ao próprio vômito. Então nós vamos entender que a santificação é um processo em cadeias. É devagarzinho que o Senhor vai te ensinar a ser fiel nos contratos, a ser honesto. Irmão, se tem uma coisa feia, não dá para ser chamado nem de fariseu. É feio isso. É crente devendo todo mundo. É crente aprontando. É crente, irmãos, se escondendo atrás do evangelho para fazer as coisas erradas.
É homens de Deus usando a palavra para o próprio benefício, como o pai de Nicodemos, que era da mesa do sinédrio. Estava lá todo religioso, mas ele estava vendendo animal coxo, o novilho coxo, a ovelha manca sem lã, vendendo as pombas aleijadas, vendendo o efa de farinha que não era puro, só por causa do benefício, mas se vestia de uma santidade, de uma religiosidade. E o que eu estou pregando aqui para o teu coração, para a tua vida, para a tua alma, e isso vai ficar gravado na tábua do teu coração. O que eu estou tentando te ensinar, irmãos, é que mudança é um processo de dentro para fora. O ontem passou, Deus não se lembra mais, lançou no mar do esquecimento, foi sepultado o velho homem, nasceu uma nova criatura em Cristo Jesus, tudo se fez novo, novidade de vida. Por isso que ele disse: quem mentia, Nicodemos, não mente mais. Quem roubava, não rouba mais. Quem levantava falsos testemunhos, não levanta mais. A santificação é um processo que é a vontade de Deus para a vida do homem. Pastor, por que a santificação é a vontade de Deus? Está lá em Filipenses 1:6. Aquele que em vós começou a boa obra, há de aperfeiçoar. Em que lapso de tempo? Até o seu regresso. Até o dia do Senhor. Vamos aqui em partes, irmãos. Até quando? Até Jesus voltar. Esse processo de santificação é até quando, pastor Daniel? Até a volta de Cristo. Por quê? Porque na volta de Cristo, a obra tem que estar perfeita. Como assim, pastor? O crente na volta de Cristo, quando ele voltar para nos buscar, seja no âmbito coletivo ou individual, seja arrebatamento nas nuvens que todo olho verá, ou a minha morte pessoal, eu tenho que estar em perfeito estado. O que significa isso, pastor? Ele vem buscar uma igreja sem manchas, que é pecado, sem mácula, que é malícia, sem rugas, que é as tradições antigas, sem mancha, sem mácula e sem ruga. O que Deus está falando para nós aqui, primeiro, é sobre o novo homem. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu estou concluindo, irmão, era para encerrar às 10 horas, eu já passei 10 minutos, mas está boa a lição, né? O que nós aprendemos aqui nessa manhã? Sobre Nicodemos, filho de um chefe dos fariseus, que vivia na sinagoga, na mesa do sinédrio, teve um encontro com Jesus à noite, porque não queria ser visto por ninguém, e Jesus disse para ele sobre o novo nascimento. E o novo nascimento nós explicamos aqui em alguns tópicos para os irmãos entender. Primeiro, nós falamos, não é ser nascido do sangue ou da carne, é o nascimento de Deus, o nascimento da água, o nascimento do Espírito. Falamos que o novo nascimento traz justificação e santificação. Justificativa, por quê? Porque a minha justiça, ela é vã em mim mesmo, é trapo de imundícia. Eu não posso me auto-justificar. A santificação, por que os homens da Bíblia eram chamados de santo? Eis aí um santo homem de Deus, São Marcos, São Mateus. Por que é chamado de São Lucas? Santo pela santificação. Por que era unigênito antes da morte de Cristo e primogênito depois que Jesus ressuscitou? Unigênito, filho único. Primogênito, primeiro filho. Jesus ressuscitou, nos adotou, somos filho, podemos clamar Abba, Pai. E para resumir, nós estamos falando sobre o novo homem justificado, santificado, pois essa é a vontade de Deus. E a santificação é um processo. Todo dia o Senhor vem mudando algo. Se eu converter no âmbito 360 graus, a Bíblia vai me chamar de um homem que está experimentando comer o próprio vômito. É o que voltou ao próprio vômito. Comeu, achou bom, engoliu, vomitou e vai lá comer de novo. É esse que volta para o pecado.
Agora, o homem que converte, conversão 180 graus. Eu estava indo numa direção, 180, meia volta, voltei na contramão do que eu fazia. Quem mentia, na contramão, não mente mais. Quem roubava, na contramão, não rouba mais. Quem adulterava, na contramão, não adultera mais. Quem falava mentiras, na contramão, não mente mais. Novo homem, novo nascimento. A conclusão é: quem recebeu o Senhor como teu Salvador e como Senhor, tem que ter obrigatoriamente uma transformação de vida. Lembra de Paulo? Saulo, perseguidor. Paulo, perseguido. Olha a contramão de uma conversão. Lembra de Jacó? Ladrão, salteador. Israel, a menina dos olhos de Deus. Imagina você, Jacó, lutando a noite inteira com o anjo. O anjo arranca uma espada, fere entre as nádegas e a coxa um nervo. Ele é manco de uma perna. Eu imagino o diabo olhando para Jacó e dizendo: bonito, Jacó, tu lutou a noite inteira com o anjo, agora está aí, perneta, manqueta, puxando uma perna. E Jacó dizia para Satanás: é verdade, eu estou manqueta, eu estou perneta, mas eu não sou mais Jacó. Quem está aqui agora é Israel, a menina dos olhos de Deus, porque no caminho, no Val de Jaboque, eu me encontrei com ele e ele transformou Jacó em Israel. Imagina Saulo no caso de Roma, quando ele está com 69 anos de idade, chicotadas no corpo inteiro, a velhice tomou conta. Alguém aponta o dedo no caso de Roma e vai dizer: Saulo de Tarso, perseguidor, matou Estevão, apedrejador dos nossos irmãos. Ele disse para aqueles homens: é verdade, eu conheci Saulo de Tarso e eu sabia bem quem era aquele homem, conhecedor da lei, era um homem que era fariseu, era um perseguidor da igreja, era um doutor, era um camarada que estudou aos pés de Gamaliel, era magistrado. Mas um dia, no caminho de Damasco, ele estava indo para Damasco encontrar com o rei Areta, mas alguém disse: volta pelo caminho. E a Bíblia vai dizer que ele fica cego. Deus parou ele no caminho, ele teve o encontro e agora ele volta. Ele já não chama mais Saulo, que significa o grande, mas é o oposto, é a contramão. Ele se chama Paulo, o pequeno. E ele disse: olha, eu tive um encontro e eu estou disposto a perder a cabeça como perseguido por amor a Cristo. E então eu estou pregando para alguém que no meio do caminho Deus nos transformou em novos homens, em nova mulher. Paulo disse: tudo se passou, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Nascer de novo. O Senhor está dizendo: nasça de novo. Nasce de novo. De que forma o novo homem é justificado a Deus? Pela fé, não pelos próprios méritos. Toda vez que o diabo vai lá te acusar: não abençoa aquele pecador, aquele adúltero, aquele ladrão, Jesus vai com as marcas nas mãos e diz para Deus: Deus, está aqui, eu purifico ele, eu perdoo ele, eu lanço os pecados dele no mar do esquecimento. Eu não me lembro mais de quem ele era, eu faço questão de não lembrar o passado, porque está aqui nas minhas mãos a marca. Eu morri por ele, eu morri para justificá-lo. Eu peguei para mim as enfermidades dele para que ele seja curado. O castigo que vai dar paz para ele, eu trouxe sobre mim. Por isso são hoje novo homem, nova mulher. Para me encerrar, não adianta ser um novo homem e praticar as velhas práticas. Não adianta Nicodemos ter com Jesus durante a noite, mas voltar para a mesa do sinédrio e seguir os obedecimentos de seu pai. Quem se encontra com Jesus no meio do caminho não continua andando no mesmo caminho, na mesma direção. Jacó foi para Padã Arã,
Mas quando encontrou com Jesus, voltou para Betel, que significa a casa de Deus. Paulo, ou Saulo, estava indo para Damasco, pedir uma carta para o rei Areta para matar os cristãos. Presta atenção nisso, porque era outra jurisdição e o rei Areta era seu amigo, ia dar carta para ele matar os cristãos. Ele está indo. Jesus encontra com ele e ele volta, irmãos, não para matar, mas ele volta para pregar e para dar vida. E ele volta, irmãos, não vai para Damasco, ele volta e vai para Jerusalém. O Senhor está dizendo: nova direção, nova vida, novos passos. Esses fariseus, que era o pai de Nicodemos, Nicodemos estava seguindo os mesmos passos. Sabe o que a Bíblia diz para ele? Fariseu hipócrita. Jesus disse para eles: vocês bendizem com os lábios, mas os fariseus tinham 4 qualidades. Não esquece não. Dizimava tudo que vinha na mão, orava em alta voz e pregava nas praças públicas, jejuava 3 vezes na semana e eram os primeiros a chegar para tomar os primeiros assentos nas sinagogas. 4 qualidades dos fariseus, e Jesus chamou eles de raça de víbora. E a pergunta é: dá para ser chamado pelo menos, irmão, de fariseu? Ou está hipócrita, que conhece a verdade, mas não pratica a verdade? Que conversão é essa de 360 graus, que você está sempre voltando para o mesmo vômito? Jejua 3 vezes por semana? Dizima tudo que vem nas suas mãos, ou qual é a desculpa para não ser um dizimista e roubar a Deus? Prega em alta voz para aqueles que não conhecem a Deus nas praças públicas? É os primeiros a chegar na igreja e tomar os primeiros assentos? Irmão, o culto acaba 9 horas, tem crente que chega na igreja às 8h10. Não entra, fica lá do lado de fora, que nem aquele homem mendigando, não entra e não deixa ninguém entrar. Jesus está dizendo: levanta e anda, não tenho prata nem ouro, vamos para dentro comigo. Hoje ele está te chamando para dentro. Se converta, em nome do Senhor Jesus. Tem um hino antigo da harpa, eu vou colocar esse hino aqui. Quem gostou se manifesta aí, tá bom? Coloca aí, um novo homem. Quem gostou se manifesta aí, novo homem. É a aula dessa manhã que estamos encerrando agora, tá bom? Eu quero colocar um hino aqui, que é um hino muito antigo mesmo. E tem muitos cantores que cantam, tá? Mas eu quero ouvir um cantor antigo louvando, que é da minha época, é da sua época também. Escuta esse hino aqui, a letra desse hino, e nós vamos encerrar. Olha a letra desse hino. Ó, quão cego andei e perdido vaguei.